Vamos continuar aqui, porque parece que o debate pegou fogo e, mais uma vez, ou finalmente, né? Tá dizendo aqui, ó, Boulos finalmente responde sobre as drogas. Então aquela denúncia do... Foi respondida? Vamos ver, né? Então vamos nessa. Spoiler do título aqui tá dizendo isso, ó. Boulos finalmente responde sobre drogas. Então, vamos ouvir. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou minha resposta. O candidato... Mano, Walter, é o seguinte, cara. Então, o Marçal tá respondendo na justiça e na justiça, então, afinou. Não sustentou a acusação. Só que aí o Marçal vai e responde dizendo, não sustentou, o advogado está buscando uma defesa técnica, mas jogou 3 nomes ali, hospital e tal, e confirmou que a promessa... Ainda essa semana ele vai trazer os elementos, né, que comprovam que o Boulos é usuário de entorpecente. Então vamos ver, né? Se ele afirmou e falou que vai trazer no último debate aí, né? E o último debate é na Globo, né? Então, é sexta, né? É quinta-feira, mano, volta. Quinta-feira. Inclusive, estaremos ao vivo aqui. Não sei se você já ouviu isso hoje, nós vamos reagir ao vivo. Na quinta-feira. O debate na Globo. Então, o Marçal prometeu que ia apresentar a prova no último debate, que é o debate da Globo. E aqui agora, ele respondeu dessa forma, ó. Técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou minha resposta. Deu um spoiler. Essa hora a equipe lá já tá procurando, revirando o arquivo desses hospitais aí. E a imprensa também, né? Sim. Vamos lá. Pô, Márcio, deu mole aí, hein, cara? Vamos. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra. O tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo por porte de droga e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe. E fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam. E lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim. É com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato... Cara, 19 anos. Quantos anos o Boulos tem, mano? Deve ter uns 40 e tanto. 40, por aí. Como é que os caras resgataram um bagulho de 20 anos pra trás, mano? Agora, mano, Walter, ele falou depressão. Depressão é o que, mano, Walter? Depressão não necessariamente você faz o uso de drogas, né? Mas fazendo o cara falou que tá em depressão, então ele tá mais suscetível a ser, né, a usar ali alguma coisa para poder fugir daquele estado, né? Tem gente que obviamente vai utilizar o álcool, outras pessoas utilizam outros tipos de drogas. Agora, se o Marçal tem acesso ao prontuário e o prontuário tá diz dizendo, né, que ele testou positivo ali para algumas substâncias, aí o Marçal vai ter, obviamente, né? Ele vai ter a prova ali e vai falar, esfregar na cara do Boulos ali e dos eleitores também, né? Então, alguém cantou a pedra aqui no chat, foi o Júnior Raul, que o Boulos tem 42 anos, então
Isso é um fato, ele acabou de responder dizendo com 19 anos. Agora, o Marçal vai ter que apresentar. Eu não aceito outra coisa a não ser a prova. Um documento lá dizendo aqui, ó, chegou cocaína. Porque a promessa é essa, né? Isso. Então, se ele prometeu isso, ele tem que cumprir, né? Afinal, ele vai cumprir as promessas de campanha, né? Mas eu vou só botar um ponto aqui. O Boulos, ele saiu melhor do que o Marçal quando indagado sobre as questões passadas. Porque ele fala que ele tinha 19 anos, que ele estava enfrentando uma depressão e tal. E quando o Marçal ele é apontado, né, daquela situação que houve lá, dos computadores e tudo mais, ele fala que foi injustiçado mesmo alguns áudios demonstrando que ele sabia mais do que ele alega saber, né? Mano, volta. Sem tomar partido, sem nada pessoal, o Boulos, se saiu melhor, ele tá recebendo essa acusação já tem 2 meses, e há 2 meses nós estamos falando aqui, né? Sim. Se ele nunca chegou, qual é a dificuldade de falar assim, ó, exame. eu nunca cheguei, tá aqui o exame, Isso aí. né? Isso. Agora, ele tá contando um fato do hospital que ele ficou internado por depressão. Não necessariamente ele saiu bem na resposta da acusação de cheirar, entendeu? Mas aí, a meu ver, o Marçal mostrando, né, o protocolo, o prontuário, né, na verdade, quando que ele fez uso aos 19 anos, ele já meio que tá calçado, né, com essa alegação que ele faz. Sim, mas ele se referiu à depressão, certo? Sim. E depressão, eu não tô sabendo que depressão tem que cheirar pó. Eu Não. acho que não, né? Depressão é uns médicozinhos lá, passam tarja preta e tal, alguma coisa, mas nunca vi médico receituar, ó, 5 pinos de pó e tal, não é isso, né? Não. Então, ele não respondeu ainda sobre a acusação, ele respondeu da depressão. Foi o que eu vi. Isso. Certo? Isso. Se tu concorda, digita 1. Se tu não concorda, digita 2. Vamos lá, continuando. Pablo Marçal pediu a palavra. O tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor. Ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro. Não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar. O tempo é seu. Não, eu vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news. Tentando utilizar, ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal. Ó, de fato, eu tô aqui ouvindo, né? E eu fiquei esperando a conclusão do Marçal dizendo que sobre o tal hospital lá de 19 anos, depressão, e ele dá uma retrucada, né? Pra deixar desconfortável. Mas ele falou de outras coisas. Agora, bizarro. Como é que um prefeito tem 600 caras no gabinete, mano? Um gabinete com 600 pessoas. Que gabinete é esse, cara? Pelo amor de Deus. Será que tem espaço para um gabinete ter 600 pessoas? Continuando. Marçal quer falar também. O tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga. É um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é hora. O Marçal tá mais calmo, né? Tá mais Tá mais comedido. calmo não, mano, Walter. Tu que não tá interpretando a guerra. eu Tá sei. sendo totalmente irônico. Olha isso. Vamos lá. Responder e tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga. Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, Só uma pergunta simples. Então tu nunca usou. Só uma pergunta simples. Vamos lá, continuando. não é hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá.
Ah, quase que ela defendeu, né? Não é hora da pergunta, ele não precisa responder isso. Boulos, não responda sobre isso, né? Ó, Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. quer falar? É, Então não, fala, sim, ó. ele quer falar. Chamou a responsa, mano, Walter. Chamou a responsa. Tu tá falando do cara aí, você tá rateando o tempo todo, eu tô percebendo. Tu só abre a boca pra ensaboar e defender. Tô te estranhando, hein, irmão? A audiência já percebeu a tua, hein, cara? É ruim. Olha lá, o Boulos tá tendo mais resposta que você, pô. Você tá com cheio de toque pra falar e o Boulos vai responder. Vamos lá, Boulos, responda. Pode falar. O Você é tempo é muito seu. rápido. Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é um nível lamentável, mas quando eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal Tá Pablo Marçal quer falar. Cara, olha só, o cara respondeu, hein? Estamos aqui 2 meses perguntando por que o cara não fala, olha na câmera e fala, nunca cheguei com cocaína. Aí eu até levantei uma onda, né? Cara, eu falei isso um tempo atrás. Talvez ele não faça o toxológico porque o ataque é de cocaína, né? E ele não. Se ele usar outra droga, vai aparecer, né? Vai acusar. E aí ele fala firmemente que nunca usou cocaína. Vamos lá, novamente. A pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. quiser Não, falar. sim, ele quer falar. Pode falar. O Você é tempo é muito seu. rápido. Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é um nível lamentável, mas eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal respondendo? quer falar também. Ih, vai pra Marçal. Até na eleição, as mudanças. A Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros Esquece debates, Tabata, nenhum fala dos ali. homens se direcionam a mim, não mandam perguntas e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor que está aqui, ele é só uma figura de marketagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca pessoa pequena demais para um cargo tão grande, com uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Não, Bom, não, vamos não, iniciar, então, o Marçal, segundo- não. Tu tem que falar do cara cheirar ou o cara fumar, pô. Por que ele não devolveu? Mudou o assunto mais uma vez. Mas, vamos lá. Critiquei várias vezes o fato do Boulos não se posicionar. Por que ele não fez isso antes? Saiu do armário agora, se posicionou. Certo? O Marçal, em vez de continuar no ataque, ele falou da Tabata, elogiou a Tabata e saiu. Bom, você que espera o Marçal agressivo, talvez ele tenha afinado ou então guardado munição para o próximo debate, né? Acho que é uma possibilidade real. Agora, você, que tá aí assistindo, tu ficou decepcionado com o Boulos? Ele só fumou uma vez, cara. E você tá confiando nos caras aí que os caras vão legalizar. O cara nem gosta da erva, cara. Eles falam isso só pra ganhar teu voto, cara. Como é que pode, mano? Ué, mas é isso. Pô. Ó, o cara defende todo tipo de coisa. Boulos conservador, pô. O Boulos é casado, tem 2 filhas, né? Isso aí. O cara não usa droga. O cara... O cara tá enganando os maconheiros, mano. Os maconheiros vota em outro cara, rapaz. Vota nele, não. O que tu acha, mano, Walter? Eu acho que é o discurso dos políticos, né? Eles pregam geralmente algo que na verdade, na sua essência, não faz muito sentido. Você vê, pelo menos, a galera ali de esquerda, exceto algum ou outro candidato, né? Que, por exemplo, eles defendem coisas que eles não fazem, né? Então, no caso aí, o Boulos está provando que ele defende o que ele não é. Ele defende o uso da droga, né? Dos ilícitos e não usa. Então, assim, qual é o embasamento que o cara tem pra isso? É a liberdade? Mano, Walter. É porque tu não entende, mano, Walter. Mas eu vou te ajudar, cara. Mano, Walter. Um traficante, ele fuma maconha? Não. Ele quer ficar doidão? Também não. Ele quer que o filho dele fume? Não. Ele quer vender. Isso. Beleza? Isso. O dono do putinho, ele fica transando todo dia com as meninas? Acho que não. Ou ele quer o dinheiro? Que é o dinheiro, o café. O Boulos não quer ser Quer um maconha. né? O Boulos quer um monte de maconha
Um monte de gente, pô, doidão, gardão, é isso aí, é paz e amor. Ele quer ganhar o voto. Isso. Ele não quer fumar. Então, você que é maconha, cara, tá te enganando, hein, cara? Tá te enganando, hein? Tá fazendo, às vezes, igual o traficante, pô. O traficante quer vender, você usa, ele não, pô. O dono, o rifeiro, o dono da rifa, ele joga em rifa? Ou ele só quer que tu compre a rifa pra ele ganhar? O dono da casa de aposta é viciado em jogo? Não é. E o político que prega a liberação de droga, ele não usa droga, porque ele é safo, né? Ele não quer ficar igual você que tá em casa aí, né, cara? Drogão, gastando Igual um dinheiro. zumbi, né? Não quer ficar igual o zumbi. Exatamente. E você, cara, você que tem uma opção sexual de outro sexo, né? Ou melhor, né? Homossexual, você que quer um casamento entre dois homens, duas mulheres, uma relação aí bissexual ou qualquer outra coisa, ele também defende isso, ele apoia isso. Mas ele é casado com família tradicional. Meu irmão, Boulos é o pai de família tradicional. Casado com a esposa, 2 filhos, casamento longo, não usa droga. Salvador. Cara, é a cara da Próxima conservadorismo. eleição, Boulos vai estar, ó, 22. Vota aí, confirma, 22. Cara, vai abandonar o pessoal, porque todo mundo vai descobrir que, na verdade, e vai ter gente da imprensa dizendo, na verdade, o Boulos é conservador. Se você não entendeu, eu vou avisar. Contém ironia em tudo que eu acabei de falar, tá bom? Continuando. O segundo bloco é com perguntas entre os candidatos. E quem começa fazendo a pergunta, Segundo bloco. justamente segundo o sorteio, é o candidato Ricardo Nunes, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, candidato Ricardo Nunes. Ok. Guilherme Boulos, você acabou de falar aqui, questão de mudar de posicionamento. Nunca mudei meus posicionamentos, a não ser essa questão que a gente acabou discutindo aqui anterior, por minha experiência. Você falou em uma entrevista sobre a classe média, que a classe média ela é intolerante, homofóbica, racista. Sobre esse tema, você também vai mudar agora de posição ou você assume aquilo que você disse sobre a classe média nesse contexto que eu acabei de lhe perguntar? Agora o tempo com Guilherme Boulos. Pô, pergunta confusa, né, cara? Pergunta meio sem graça, meio tímida. Nunes aí, pelo amor de Deus, né? Vamos. Existe um setor da sociedade brasileira, inclusive na classe média, que padece do racismo, da intolerância, né? Um setor que, inclusive, elegeu um presidente que foi o pior da nossa história e que hoje está contigo, Ricardo. Eu acho que você é quem tem mais propriedade para falar desse tipo de coisa, porque são seus aliados. Aliás, nessa eleição, gente, a gente tem 2 laranjas do Bolsonaro. O Ricardo Nunes, o Pablo Marçal, representam isso. O Bolsonaro botou ali um ovo em cada cesta, né? Apostou em 2 cavalos para ver os 2 brigando, ver qual dos 2 chega no segundo turno, para ele querer apoiar, tentar nos derrotar, né? E com isso, a partir disso, botar a mão sobre São Paulo e mandar na prefeitura da cidade. É disso que se trata. Só que eu não vou permitir que o pior da política brasileira seja representado por alguém que tenta se vender como mais civilizado, que come de garfo e faca, como é o Ricardo Nunes, ou por alguém que não tem nenhum pudor em vir mentir, atacar, rebaixar, como é o Pablo Marçal. No fim do dia, representam o projeto bolsonarista da extrema-direita para a cidade de São Paulo. E nós vamos derrotá-lo. Essa é a minha missão nessa eleição. O candidato Pablo Marçal. Bolsonaro apostou nos 2 cavalos, então, em Nunes e Marçal, cara. Bom, tem eleitor do Bolsonaro nos 2, né? Agora, se foi um plano do Bolsonaro, acho que tá provado que não, né? Tá nítido que não. Continuando. Pediu a palavra. De fato, se for laranja, você recebeu 30 milhões de reais, você que é o laranja aqui. Como você usou, recebeu do Lula, você é a laranja dele. Bolsonaro, você pôs alguma coisa na minha campanha? Você gravou algum vídeo pra mim? Você me deu alguma força nessa campanha? Não. O Valdemar Costa Neto usou, o Nunes também colocou 15 milhões de reais. A gente elege as pessoas lá no PL para transferir dinheiro público para a campanha de Ricardo Nunes. Isso é justo? Ricardo Nunes pediu a palavra. Cara, olha que maneiro o formato, né? O Nunes perguntou pro Boulos, o Marçal se meteu, deu uma alfinetada. Isso que é maneiro, o debate assim, totalmente diferente daquele debate engessado, né? Agora vamos ver o que o Nunes vai falar. Candidato. Nós estamos muito próximos de decidir o futuro da cidade. Evidentemente, deve ter a preponderância, as propostas, o histórico. Mas tem algo que é fundamental. Saber se a pessoa ela mantém aquele seu posicionamento ou se ela vem aqui só naquele momento eleitoral e se passa por alguém que na verdade não é. Fiz questão, e eu vou inclusive ler aspas, o Boulos, para ficar claro. O que você disse? Aspas.
uma intolerância religiosa, uma intolerância racial, uma intolerância regional, homofóbica. Essa intolerância está muito vinculada à lógica que impera na classe média urbana, a lógica da segregação. Aí você fala mal da classe média. Aquilo que já foi comentado aqui antes, você falou várias vezes que é a favor da liberação de drogas, da descriminalização de drogas. Falou que é a favor da desmilitarização, ou seja, deixar a polícia desarmada, a favor do... Ou seja, o que você precisa saber? A pessoa precisa ter um posicionamento. Já tem um posicionamento. Fazer essa crítica a toda a classe média, e agora querer o voto da classe média, mudar agora de posicionamento, a gente tem que ser muito claro. Eu sempre tive meu posicionamento muito claro. A favor da vida desde a concepção, a favor de uma polícia armada, contra a liberação de drogas. Até porque eu vim lá do Parque Santo Antônio. Quantos amigos meus eu perdi porque acabaram indo para um caminho ruim e não tiveram oportunidade de se desenvolver e poder tocar a sua vida, ter uma família. Então, é muito importante deixar claro qual é o posicionamento do Guilherme Boulos, inclusive sobre a classe média, chamando de homofóbico, intolerante. Qual que é o posicionamento dele sobre essas questões, para a gente poder não comprar o gato por lebre e saber exatamente quem são as pessoas e como elas pensam. Pablo Marçal pediu falar. Ó, Nunes também é conservador, hein? Igual o Boulos, cara. Conservador. Contra a legalização das drogas, contra o abuso. E, inclusive, perdeu amigos para as drogas e tal. Agora ele fica 2 minutos para tentar atacar o Boulos, que ele é incoerente, né? Porque ele tá mudando de posição porque tá na campanha que, na verdade, ele falou contra a classe média. Ele quer empurrar o Boulos, né? Contra esse eleitor de classe média. Só que essa rapaziada aí que vota no Boulos, né? Pessoas que têm a ideologia, né? Voltada ali com as ideias do Boulos, né? Então, acho que esse público de classe média aí, que tá preocupado com essas pautas que o Nunes está falando, não tá votando no Boulos. Talvez esteja votando no Marçal, né? Mas continuando, vamos lá. Guilherme Boulos, como que é para você ser um socialista, comunista, do consórcio comunista do Brasil e não negou com a própria boca, fica fazendo brincadeirinha com isso, ser o candidato mais rico aqui nesse debate? Como que é aquele que defende as causas dos mais pobres hoje com o seu dinheiro, com o dinheiro público, bateu o teto eleitoral, não sei se ele chegou aos 67, mas a 66 milhões de reais contra a campanha igual a nossa, com 4 milhões só de doação de pessoas que podem ajudar. Com o seu dinheiro, ele é o candidato mais rico. Só isso que eu queria deixar aqui. O candidato que defende a pobreza é o candidato mais rico aqui no debate. A candidata... Ó, antes o Marçal já tinha falado dos 15 milhões do PL, né? Então você que é de direita, você que comemorou 2022, que o PL fez 99 deputados. Por ter feito esses 99 deputados em 2022, tem um dinheirão de fundão que foi destinado 15 milhões para a campanha do Nunes. Então, quando tu elege deputado lá, você tá dando força pro dono do partido apoiar as campanhas de 2022 para ele fazer alianças como essa, né? E agora, o Marçal falou isso e agora ele dobrou, né? E diz que a campanha do Boulos é a mais rica, né? Logo ele, né? Que é um camarada que prega, né? O social, a pobreza e tal, né? E tá gastando numa campanha milionária, né? De 66 milhões. Vamos lá. A Tabata Amaral também quer falar. Eu só queria chamar atenção para o que mais uma vez acontece. Olha o tempo que já transcorreu e estão aqui se atacando, se ofendendo, trazendo assuntos que não são pertinentes. Eu tenho uma discordância profunda com esses 3 que estão aqui. Discordâncias, sim, ideológicas, mas discordância, sobretudo, de postura. Postura no combate à corrupção, postura no enfrentamento dos problemas reais. E São Paulo não está voando a 8ª maravilha, não. São Paulo tem 80 mil pessoas na rua, São Paulo tem hoje um transporte que não funciona, as pessoas não aguentam mais a fila da saúde. Tá um caos, gente. E se a gente continuar nesse blá, 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 que pra eles é ótimo, cortes, like, uhul, maravilha. Mas se a gente não se debruçar sobre os problemas reais, a gente vai perder uma baita oportunidade aqui. Oportunidade de questionar, sim, os problemas, e não no campo pessoal, com ataque baixo, mas oportunidade também de eleger um time, de eleger uma prefeita que não vai ficar no oba-oba, que vai passar o dia seguinte da eleição e vai poder ligar pro Tarcísio, e vai poder ligar pro Lula, e vai poder trabalhar por São Paulo. Só queria chamar a atenção disso. Pablo Marçal quer falar. 2 coisas sobre a... Pô, mas a Tabata se meteu no negócio, não deixou... Não foi ataque pessoal, não. É o Boulos explicar por que tem 66 milhões na tua campanha. O Boulos não vai responder isso, não. Voltou pro Marçal de novo, não, cara. Aí no caso, a estratégia ali talvez tenha sido de proteger o Boulos. Ela entrar ali naquele momento e não deixar o Boulos falar e jogar pro Marçal de novo. Pô, enfim. mas é uma pergunta simples, não é ataque, né? É uma pergunta de realmente, de campanha, né? É o dinheiro que tá na campanha. Vamos lá. Marçal novamente.
a Tabata. Realmente as propostas são boas. Eu prometo carregar as que forem viáveis. E segunda, se ela deixar esse esquerdismo e esse partido que ela é convidada a ser secretária de educação, que ela é brilhante na educação. Só isso mesmo. Ah, pô, parei. E a resposta do Boulos não teve. Ah, não dá, mano. Mas o formato é bom, cara. O formato muito maneiro, porque tu vê, de uma pergunta do Nunes, todo mundo interagiu, todo mundo jogou, apimentou. Agora, se o Boulos quisesse responder, era só ele ter levantado a mão, né? Isso. Ele teve 2 oportunidades, não respondeu. Nem o Boulos, nem o Nunes, né? Que o Nunes em relação aos 15 milhões que ele recebeu do PL e o Boulos de uma campanha de 66 milhões. Então, faltou. Quem não quer responder, não pede a palavra, né? Agora, o cara não tem a obrigação de responder, né? O outro levanta e responde quem quer. Beleza, tudo bem, mas você que tá em casa entendeu, né? Agora, o que você achou do Marçal convidar a Tabata para ser secretária de Educação? Ó, eu não sei se a Tabata tem capacidade para ser secretária de Educação ou não. Agora, que era ali naquele momento, né? Parecia... Mano, Valdo, sabe quando você faz trabalho em grupo? Trabalho em grupo, você tava só querendo sacanear, brincar e tinha aquela amiguinha que ficava chamando a atenção, igualzinho a Tabata, mano. Hein? Tu só quer a nota no final, né? Hein? Tu só quer a zoeira lá, mano. E no final a nota, né? Isso eu tô falando quando eu tinha lá 10, 11 anos, né, cara? Eu ia falar isso. Mas não era assim, não? É. Era ou não era? Você fica na farra. Tu ia fazer o bom do trabalho em grupo era que você não precisava fazer, né, cara? Isso. Porque se você ia fazer, eu fazia sozinho, individual, né, cara? Exatamente. Quando é trabalho em grupo, a gente lá em São Gonçalo, lá, né, meu irmão? Era o quê? O bom era ter uma Tabata no grupo que ela brigava, mas ela fazia, né? Isso, sempre tinha, né? Se é assim na política, na vida adulta, eu não sei, né, cara? Na vida adulta eu faço, né? Eu não sou... Não é que nem eu era quando era moleque, né? Mas a Tabata toda hora ela quer chamar atenção, né, cara? Talvez por isso que chamam ela de quê? Chatábata. Chatábata, né? Chatábata, sacanagem. Vamos lá, continuando. E sobre a Tabata, essa história da Tabata Talarico, vai ter aqui vídeo? Deve ter. Então? A rapaziada tá falando aqui no chat. Então vamos ver. Bom, continuando. E aí, o que a rapaziada tá achando do Cláudio, debate? posso só pedir uma coisa pra rapaziada? Tem quase 6 mil pessoas na transmissão e somente 1.250 likes. Então, rapaziada, se tá gostando aí do react pós-episódio, como foi na semana passada, deixa seu like aí pra plataforma entender que você tá gostando do formato e do conteúdo também. E aproveita porque já tá acabando a eleição, né? No máximo vai ter ali o segundo turno. Deixa eu repercutir aqui 2 comentários, reforçando o que o Mano Walter tá falando aí. Deixa teu like, vai ajudar a gente. Mas, Giovanni falou assim, foi ironia, Glauber, inocente, kkkk, que é o fato do Marçal elogiar a Tabata, que foi uma ironia. Agora, eu vi um outro comentário que fez muito sentido pra mim, obrigado por quem comentou. De fato, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido e sim, é uma baita de uma estratégia se essa foi a intenção do Marçal. Que é o fato dele, ao elogiar a Tabata, ao dar destaque pra Tabata, talvez aquele eleitor do Boulos, né, ou do Nunes, vote na Tabata, né? E aí, tira voto do Boulos ou do Nunes pra Tabata e garante ele no segundo turno, né? Então, não sei se faz sentido, se o público se comportaria dessa forma, mas quem não quer votar no Marçal, só tem 2 opções, né? Quem tá na disputa, Boulos ou Nunes, né? E se ele puder transferir, não sei o volume, mas algum voto do Boulos e do Nunes pra Tabata, pra ele é melhor. Já que o voto não vai vir nele, que não venha nos 2 que estão disputando pra ir pro segundo turno. Se funciona, eu não sei. Boa observação aqui do chat. Faz sentido pra mim. Obrigado por quem deixou esse comentário aí.